Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós resolveremos as atividades de matemática da página 111, 112 e 113. Lembra da atividade? Então vamos lá. A primeira atividade fala o seguinte, para que nós fizéssemos 3 quadros no nosso caderno, cada um deles com 12 centímetros de comprimento e 13 centímetros de largura. 12 centímetros de comprimento e 13 centímetros de largura. E aí, no livro de vocês, vem falando o seguinte, sobre o numerador e o denominador. O meu primeiro número da fração é o meu numerador. Vou fazer um risquinho e embaixo do risquinho eu tenho o denominador. Nós não podemos esquecer disso. E aí vem a divisão dos nossos quadros. O nosso primeiro quadro foi dividido em 2 partes. Então, eu tenho uma parte pintada e uma parte sem pintar. O nosso segundo quadro, que é o quadro B, ele foi dividido em 3 partes, 2 partes pintadas e uma parte não foi pintada. Então, eu tenho um quadro dividido em 3 partes, 2 pintadas e uma sem pintar. E o quadro C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mas lá ele pede 6 quadrinhos. Ele pede 6 quadrinhos, então vamos fazer 6 quadrinhos. Desses 6 quadrinhos que ele pediu, 5 é pintada. Vamos conferir aqui, se é isso mesmo. Isso, 5 pintadas. Então eu vou pintar junto com vocês. Vocês pintem aí no caderno de vocês, bem bonito. Então, 5 pintados. 1, 2, 3, 4, 5. E uma sem pintar. Então, eu tenho no quadro C 6 quadrinhos e 5 pintados e um não. Correto? Agora, vamos lá. Deixa eu apagar essa fração aqui. A gente dá sequência. Na letra A do exercício, em quantas partes foi dividido o retângulo B? Vamos contar? 1, 2, 3. Em 3 partes que foi dividido o retângulo B. Vamos na letra B aqui, do livro, tá, pessoal? Lá no livro. Quantas dessas partes foram pintadas? É só a gente contar, ó. 1, 2. Então, 2 partes foram pintadas do nosso retângulo B. Letra C. Qual fração do retângulo B representa a parte pintada? Então, a parte pintada é representada pela seguinte fração, 2/3, que quer dizer que de 3 quadros, 3 quadradinhos aqui, ó, 2 estão pintados. Entenderam? Então, vamos à letra D. Que fração do retângulo C representa a parte pintada? Vamos pensar o seguinte. Quantas partes nós temos pintadas no retângulo C? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes pintadas. Então, eu sei que o meu numerador vai ser 5. Então, vamos colocar o 5 aqui. E ao todo, eu tenho quantos quadrinhos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu denominador é 6. Então, a minha fração ficou o seguinte, 5/6. Então, lá na letra D, a nossa resposta é 5/6. Vamos na letra E. Se dividirmos um retângulo em 5 partes iguais. Vamos lá, vamos aqui na mão, porque o nosso quadro já está cheio. Eu vou dividir em 5 partes iguais. E pintarmos, vamos lá, 3 dessas partes. Então, eu vou pintar 3. Só vou pintar aqui, ó. Esses 3 que tá fechadinho aqui é os que eu pintei. Que fração representará a parte pintada desse retângulo? Então, vamos fazer melhor, galera. Vou pegar uma folha aqui e vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou igualzinho, não, mas dá pra gente entender. Vocês vão fazer desse jeito aí no caderno de vocês, o retângulo, mas certinho, tá? Não vai fazer assim tortinho, não.
Tem que fazer certinho, quadradinho, retângulo certinho. 12 centímetros de comprimento e 3 de largura. Eu vou pintar, então, 3 desses 5 quadradinhos. Eu pintei 3. O que que acontece? Aí ele pergunta aqui embaixo, ó. Que fração que representa? Então, vamos lá fazer. Eu tenho 3 quadrinhos pintados. Então, vamos pôr aqui 3. Mas quanto que eu tenho no total? Eu não tenho 5? Então, eu vou pôr 5 aqui. Formou 3/5. Entendeu? Facinho, 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 facinho. Entendeu? Se dividir um retângulo, essa é a letra F, tá? Se dividir um retângulo em 10 partes pintadas, 7 dessas partes... Opa, vamos de novo. Se dividirmos um retângulo em 10 partes iguais e pintarmos 7 dessas partes, que fração representará a parte pintada desse retângulo? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho 10. 7 foram pintadas. Então, vamos pensar no meu numerador. O meu numerador é o que foi pintado, entendeu? Então, são 7. E o meu denominador é o total. Total eu tenho 10. Então, ficou 7 décimos. Ou 7/10. Beleza? Então, é isso aí, galera. Deixa eu ver. Vocês têm que fazer ainda o exercício número 2, número 3, número 4, número 5. Tá facinho, tranquilão. Tirem foto, não esqueçam de me mandar para eu colocar a presença para vocês. Um abraço e até a próxima.